e pô-lo sobre 2 dos seus servos, os quais os levaram diante dele. E chegando ele a certa altura, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa, e despediu daqueles homens, e foram-se. Então ele entrou e pôs-se diante de seu senhor, e disse-lhe Eliseu: De onde vens, Geazi? E disse: Teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Porém ele lhe disse: Porventura não foi contigo o meu coração quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era a ocasião para receberes prata e para tomares roupas, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá, cada um de nós uma viga, e façamos-nos ali um lugar para habitar. E disse ele: Ide. E disse um: Serve-te de ires com os teus servos. E disse: Eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse: Ai, meu senhor! E ele era emprestado. E disse o homem de Deus: Onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou-lhe e fez flutuar o ferro. E disse: Levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos, dizendo: Em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: Guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Por isso o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe dissera e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem 2 vezes. Então se turbou com esse incidente o coração do rei da Síria, chamou os seus servos e lhes disse: Não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos servos: Não, ó rei meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. E ele disse: Vai e vê onde ele está, para que envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: Eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temos, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Fere, poço, peço-te, esta gente de cegueira, e feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: Não é este o caminho, nem é esta a cidade, segue-me e guiar-vos-ei ao homem que buscai. E os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: Ó Senhor, abre a estes os olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-los ei, meu pai. Mas ele disse: Não os ferirás, feririas tu os que tomassem prisioneiros com a tua espada e com o teu arco, e põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e se vão para seu senhor. E apresentou-lhes um grande banquete, comeram e beberam, e os despediu, e foram para o seu senhor, e não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. E sucedeu depois disto que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher bradou, dizendo: Acode-me, ó rei, meu senhor. E ele lhe disse: Se o senhor se não acode, donde te acudirei eu? Da eira ou do lagar?
Disse-lhe mais o rei: Que tens? E disse ela: Esta mulher me disse: Dá cá o teu filho, para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos, mas dizendo-lhe eu ao outro dia: Dá cá o teu filho, para que o comamos, escondeu o seu filho. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras dessa mulher, rasgou as suas vestes e ia passando pelo muro, e o povo viu que o rei trazia cilício por dentro sobre a sua carne, e disse: Assim me faça Deus e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Estava então Eliseu assentado em sua casa, e também os anciões estavam assentados com ele. E enviou o rei um homem adiante de si, mas antes que o mensageiro viesse a ele, disse ele aos anciões: Vistes como o filho do homicida andou tirar minha cabeça? Mandou tirar minha cabeça? Olhai, pois, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o para fora com a porta, porventura não vem, após ele, o ruído dos pés de seu senhor? E estando ele ainda falando com eles, eis que o mensageiro descia a ele, e disse: Eis que este mal vem do Senhor, que mais, pois, esperaria do Senhor? Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a esse tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, um senhor em cuja mão o rei se encostava respondeu ao homem de Deus e disse: Eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia-se fazer isso? E ele disse: Eis que o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: Para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos: Entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e passemos para o arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos, e se nos matarem, tão somente morreremos. Lá levantaram-se ao sepulcro para irem ao arraial dos sírios, e chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruídos de carros e ruídos de cavalos, como o ruído de grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: Eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Por isso se levantaram e fugiram no crepúsculo e deixaram as suas tendas e os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. E chegando, pois, esses leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram, beberam, e tomaram ali prata, ouro e roupas, e foram e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, e ali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros: Não fazemos bem, este dia é dia de boas novas. E nos calamos, se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Por isso agora vamos e anunciaremos a cidade do rei. Viemos, pois, e brandaram aos porteiros da cidade, lhes anunciaram, dizendo: Fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados, jumentos atados e as tendas como estavam. E chamaram os porteiros e o anunciaram dentro da casa do rei. E o rei se levantou de noite e disse ao seu servo: Agora vos farei saber o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que esfaimados estamos pelo que saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: Quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos na cidade. Então um dos seus servos respondeu e disse: Tome em si, pois 5 dos cavalos que estão aqui dentro, eis que são como toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui, e eis que são como toda a multidão dos israelitas que já pereceram, e enviemo-los e vejamos. Tomaram, pois, dos cavalos de carros, dos 2 cavalos de carros, e o rei os enviou com mensageiros após o exército dos sírios, dizendo: Ide e vede. E foram após eles até ao Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de roupas e de aviamentos, que os sírios apressando-se lançaram fora, e voltaram os mensageiros que o anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e havia uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor, e puseram ao rei a porta do Senhor, em cuja mão se encostava, e o povo o atropelou na porta.
e morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Porquanto assim sucedeu como o homem de Deus falara ao rei, dizendo: amanhã, quase a esse tempo, haverá 2 medidas de cevada por um ciclo, e 1 medida de farinha por um ciclo, à porta de Samaria. E aquele senhor respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia isso suceder? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém ali não comerás. Dali não comerás. E assim lhe sucedeu, porque o povo atropelou a porta e morreu. E falou Eliseu àquela mulher cujo filho ele ressuscitara, dizendo: levanta-te e vai, tu e a tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. E levantou-se a mulher, e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família, e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. E sucedeu que, ao fim dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus, e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falara a Geazi, servo do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei como ressuscitara ao morto, e eis que a mulher cujo filho ressuscitara clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei, meu senhor, esta é a mulher, e este é o seu filho, a quem Eliseu ressuscitou. E o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou. Então o rei lhe deu um oficial, dizendo: faze-lhe restituir tudo quanto era seu, e todas as rendas das terras desde o dia em que deixou a terra até agora. Depois veio Eliseu a Damasco, estando Ben-Hadad, rei da Síria, doente, e lhe anunciaram, dizendo: o homem de Deus é chegado aqui. Então o rei disse a Hazael: toma um presente na tua mão e vai a encontrar-te com o homem de Deus e pergunta por ele ao Senhor, dizendo: hei de sarar desta terra, dessa doença? Foi, pois, a Hazael a encontrar-se com ele, tomou um presente na sua mão, a saber, de tudo que de bom havia em Damasco, 40 camelos carregados, e veio e se pôs diante dele e disse: seu filho Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou a ti a dizer: sararei eu desta doença? Eliseu lhe disse: vai, e diz-lhe: certamente viverás, porém o Senhor me tem mostrado que certamente morrerá. E afirmou a sua vista e fitou os olhos nele até se envergonhar, e o homem de Deus chorou. Então disse a Hazael: por que chora o meu senhor? E ele disse: porque sei o mal que has de fazer aos filhos de Israel. Porás fogo às suas fortalezas, e os seus jovens matarás à espada, e os seus meninos despedaçarás, as suas mulheres grávidas fenderás. E disse a Hazael: pois que é teu servo, que não é mais do que um cão, para fazer tão grande coisa? E disse Eliseu: o Senhor me tem mostrado que tu hás de ser rei da Síria. Então partiu de Eliseu e foi a seu senhor, o qual lhe disse: que te disse Eliseu? E disse ele: disse-me que certamente viverás. E sucedeu que no outro dia tomou um cobertor e o molhou na água, e o estendeu sobre o seu rosto, e morreu. E Hazael reinou em seu lugar. E no ano 5º de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, reinando ainda Josafá em Judá, começou a reinar Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Era ele da idade de 32 anos quando começou a reinar, e 8 anos reinou em Jerusalém. E andou no caminho dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque tinha por mulher a filha de Acabe, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Porém o Senhor não quis destruir Judá por amor de Davi seu servo, como lhe tinha falado que lhe daria para sempre uma lâmpada, e ele e a seus filhos. Nos seus dias se rebelaram os edomitas contra o mando do Senhor, e puseram sobre si um rei. Por isso Jorão passou a sair, e todos os carros com ele, e ele se levantou de noite e feriu os edomitas que estavam ao redor dele, e os capitães dos carros, e o povo foi para as suas tendas. Todavia os edomitas ficaram rebeldes contra o mandado de Judá até o dia de hoje. Então no mesmo tempo, Libna também se rebelou. O mais dos atos de Jeorão e tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas de Judá? E Jeorão dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi, e Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. No ano 12 de Jeorão,
filho de Acabe, rei de Israel, começou a reinar Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. E era Acasias de 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou em um ano em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Atália, filha de Omri, rei de Israel. E andou no caminho da casa de Acabe, fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque era genro da casa de Acabe. E foi com Jorão, filho de Acabe, a Ramote de Gileade, a peleja contra Azael, rei da Síria, e os sírios feriram a Jorão. Então voltou o rei Jorão para se curar em Jezreel das feridas que os sírios lhe fizeram em Ramá, quando pelejou contra Azael, rei da Síria, e desceu Acasias, filho de Jorão, rei de Judá, para ver a Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, porquanto estava doente. Então o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas e lhe disse: cinge os teus lombos e toma este vaso de azeite na tua mão e vai a Ramote de Gileade. E chegando lá, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsim, entra e faze que ele se levante do meio de seus irmãos e leve-o à câmara interior. E toma o vaso de azeite e derrama-o sobre a sua cabeça e diz: assim diz o Senhor, unge-te rei sobre Israel, ungi-te rei sobre Israel. Então abre a porta, foge e não te detenhas. Foi, pois, o moço, o jovem profeta, a Ramote de Gileade. E entrando ele, eis que os capitães do exército estavam assentados ali, e disse: capitão, tenho uma palavra que te dizer. E disse Jeú: a qual de todos nós? E disse: a ti, capitão. Então se levantou, entrou na casa e derramou o azeite sobre a sua cabeça e disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, ungi-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. E ferirás a casa de Acabe teu senhor, para que eu vingue o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, da mão de Jezabel. E toda a casa de Acabe perecerá, destruirei de Acabe todo homem, tanto o encerrado como o absolvido em Israel. Porque a casa de Acabe hei de fazer como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías. E os cães comerão a Jezabel no pedaço de campo de Jezreel, não haverá quem a enterre. Então abriu a porta e fugiu. E saindo Jeú, os servos de seu senhor disseram-lhe: vai, tudo bem? Porque veio a ti este louco? E ele lhes disse: bem conheceis o homem e o seu falar. Mas eles disseram: é mentira, agora faze-nos saber. E disse: assim e assim me falou, a saber, assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então se apressaram, tomando cada um a sua roupa, puseram debaixo dele no mais alto degrau e tocaram a buzina e disseram: Jeú reina. Assim Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsim, conspirou contra Jorão. Tinha, porém, Jorão cercado a Ramote de Gileade, ele e todo Israel, por causa de Azael, rei da Síria. Porém, o rei Jorão voltou para se curar em Jezreel das feridas que os sírios lhe fizeram quando pelejou contra Azael, rei da Síria. E assim Jeú: se é da vossa vontade, ninguém saia da cidade, nem escape para ir denunciar isto em Jezreel. Então Jeú subiu a um carro e foi a Jezreel, porque Jorão estava deitado ali, e também Acasias, rei de Judá, descera para ver a Jorão. E o atalaia estava na torre de Jezreel e viu a tropa de Jeú que vinha e disse: vejo uma tropa. Então disse Jorão: toma um cavaleiro e envia-lhe ao encontro e diga: a paz. E o cavaleiro lhe foi ao encontro e disse: assim diz o rei, a paz. E disse Jeú: que tens tu que fazer com a paz? Passa-te para trás de mim. E o atalaia o fez saber, dizendo: chegou a eles o mensageiro, porém não volta. Então enviou outro cavaleiro, e chegando este a eles, disse: assim diz o rei, a paz. E disse Jeú: que tens tu que fazer com a paz? Passa-te para trás de mim. E o atalaia o fez saber, dizendo: também este chegou a eles, porém não volta. E o andar parece como o andar de Jeú, filho de Ninsim, porque anda furiosamente. Então disse Jorão: aparelha o carro. Aparelharam o seu carro, e saiu Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, cada um em seu carro, e saíram ao encontro de Jeú, e o acharam no pedaço de campo de Nabote, o Jezreelita. E sucedeu que, vendo Jorão, Jeú disse: a paz, Jeú. E disse ele: que faz enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as suas feiticeiras são tantas? Então Jorão voltou as mãos e fugiu, e disse a Acasias: traição a Acasias. Mas Jeú entesou
o seu arco com toda a força e feriu a Jorão entre os braços, e a flecha lhe saiu pelo coração, e ele caiu no seu carro. Então Jeú disse a Bidcar, seu capitão: toma-o, lança-o no pedaço do campo de Nabote, o Jezreelita, porque lembra-te de que, indo eu a tu juntos a cavalo após seu pai Acabe, o Senhor pôs sobre ele esta sentença, dizendo: por certo vi ontem à tarde o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, diz o Senhor, e nesse mesmo campo te retribuirei, diz o Senhor. Agora, pois, toma-o e lança-o neste campo, conforme a palavra do Senhor. O que vendo Acasias, rei de Judá, fugiu pelo caminho da casa do jardim, porém Jeú o perseguiu, dizendo: feri também a este. E o feriram no carro a subida de Jegur, que está junto a Ibleão, e fugiu a Megido e morreu ali. E seus servos o levaram no carro a Jerusalém e o sepultaram na sua sepultura junto a seus pais na cidade de Davi. E no ano 10º de Jorão, filho de Acabe, começou Acasias a reinar sobre Judá. Depois Jeú veio e Gisrael, que, ouvindo Jezabel, pintou-se em volta dos olhos, enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. E entrando Jeú pelas portas, disse-lhe ela: teve paz Zirim, que matou a seu senhor. E levantou ele o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: lançai-a daí abaixo. E lançaram-na abaixo, e foram salpicados com o seu sangue a parede e os cavalos, e Jeú a atropelou. Entrando ele e havendo comido e bebido, disse: olhai por aquela maldita, e sepultai-a, porque é filha de rei. E foram para sepultar, porém não acharam dela senão somente a caveira, os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e lhe fizeram saber, e ele disse: esta é a palavra do Senhor, a qual falou pelo ministério de Elias, o tisbita, seu servo, dizendo: no pedaço do campo de Jezreel os cães comerão a carne de Jezabel. E o cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo, na herdade de Jezreel, de modo que não se possa dizer: esta é Jezabel. E Acabe tinha 70 filhos em Samaria. Jeú escreveu cartas e as enviou a Samaria, aos chefes de Gisel, aos anciões e aos raios dos filhos de Acabe, dizendo: logo em chegando a vós esta carta, pois estão convosco os filhos do vosso Senhor, como também os carros, os cavalos, a cidade fortalecida e as armas. Olhai pelo melhor e mais reto dos filhos de vosso Senhor, o qual ponde sobre o trono de seu pai, e pelejai pela casa de vosso Senhor. Porém eles temeram muitíssimo e disseram: eis que 2 reis não puderam resistir a ele, como pois poderemos nós resistir-lhe? Então o que tinha cargo da casa e o que tinha cargo da cidade, os anciões e os aios, mandaram dizer a Jeú: teu servo somos, e tudo quanto nos disseres faremos, e ninguém constituiremos rei. Faze o que parecer bom aos teus olhos. Então, segunda vez, lhes escreveu outra carta, dizendo: se fordes meus e ouvirdes a minha voz, tomai as cabeças dos homens, filhos de vosso Senhor, e vide a mim amanhã, e a este tempo, e Jezreel, os filhos do rei, 70 homens estavam com os grandes da cidade, que os mantinham. Sucedeu que, chegada a eles a carta, tomaram os filhos do rei e os mataram 70 homens, e puseram as suas cabeças no cesto e lhes mandaram a Jezreel. E um mensageiro veio e lhe anunciou, dizendo: trouxeram as cabeças dos filhos do rei. E ele disse: ponde-as em 2 montões à entrada da porta até manhã. E sucedeu que pela manhã, saindo ele, parou e disse a todo o povo: vós sois justos, eis que eu conspirei contra o meu senhor e o matei, mas quem feriu a todos esses? Sabei, pois, agora que da parte do Senhor, da palavra do Senhor, que o Senhor falou contra a casa de Acabe, nada cairá em terra, porque o Senhor tem feito o que falou pelo ministério de seu servo Elias. Também Jeú feriu a todos os restantes da casa de Acabe em Jezreel, como também a todos os seus grandes, os seus conhecidos e os seus sacerdotes, até não deixar nenhum restante. Então se levantou e partiu e foi a Samaria, e estando no caminho em Bet-Eked dos pastores, Jeú achou os irmãos de Acasias, rei de Judá, e disse: quem sois vós? E eles disseram: os irmãos de Acasias somos, e descemos
a saudar os filhos do rei e os filhos da rainha. Então disse ele: apanhai-os vivos. E eles apanharam vivos e os mataram junto ao poço de Bet-Eked, 42 homens, e nenhum deles deixou ficar. E partindo dali encontrou a Jonadab, filho de Recabe, que lhe vinha ao encontro, o qual saudou e lhe disse: reto é o teu coração para comigo, como o meu é para contigo. E disse Jonadab: então, se dai-me a mão. E deu-lhe a mão, e Jeú fê-lo subir consigo ao carro, e disse: vai comigo, e verás o meu zelo para com o Senhor. E o puseram no seu carro. E chegando a Samaria, feriu a todos os que ficaram de Acabe em Samaria, até que os destruiu, conforme as palavras que o Senhor dissera a Elias. E ajuntou Jeú a todo o povo, e disse-lhe: pouco serviu Acabe a Baal Jeú, porém muito o servirá. Pois isso chamei-me agora todos os profetas de Baal, todos os seus servos e todos os seus sacerdotes. Não falte nenhum, porque tem um grande sacrifício a Baal. Todo aquele que faltar não viverá. Porém Jeú fazia isto com astúcia para destruir os servos de Baal. Disse mais Jeú: consagrai a Baal uma assembléia solene, e a apregoaram. Também Jeú enviou por todo Israel, enviaram todos os servos de Baal, a nenhum homem deles ficou, que não viessem, e entraram na casa de Baal, e encheram-se a casa de Baal de um lado ao outro. Então disse ao que tinha cargo das vestimentas: tira as vestimentas para todos os servos de Baal, e ele lhes tirou para fora as vestimentas. Entrou Jeú com Jonadab, filho de Recabe, na casa de Baal, e disse aos servos de Baal: examinai e vede bem, e porventura nenhum dos servos do Senhor aqui haja convosco, senão somente os servos de Baal. E entraram eles e fizeram sacrifícios e holocaustos. Jeú preparou da parte de fora 80 homens e disse-lhes: se escapar algum dos homens que eu entregar em vossas mãos, a vossa vida será pela vida dele. E sucedeu que, acabando de fazer o holocausto, disse Jeú da sua guarda e aos capitães: entrai e feri-os, não escape nenhum. E os feriram a espadas, ao fio da espada, e os da guarda e os capitães os lançaram fora, e entraram no mais interior da casa de Baal. E tiraram as estátuas da casa de Baal e as queimaram. Também quebraram a estátua de Baal e derrubaram a casa de Baal e fizeram dela latrinas até o dia de hoje. E assim Jeú destruiu a Baal de Israel. Porém, não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez pecar a Israel, a saber, dos bezerros de ouro, que estavam em Betel e em Dan. Por isso disse o Senhor a Jeú: porquanto bem agiste em fazer o que é reto aos meus olhos, e conforme tudo quanto eu tenho no meu coração, fizeste a casa de Acabe, teus filhos até a quarta geração se assentarão no trono de Israel. Mas Jeú não teve cuidado de andar com todo o seu coração na lei do Senhor seu Deus de Israel. O Senhor, Deus de Israel, nem se apartou dos pecados de Jeroboão, com que fez pecar a Israel. Naqueles dias começou o Senhor a diminuir os termos de Israel, porque Azael os feriam em todas as fronteiras de Israel, desde o Jordão até ao nascente do sol, e toda a terra desde Gileade, os Gaditas, os Rubenitas e os Manassitas, desde Aroé, que está junto ao ribeiro de Arnon, a saber, Gileade e Bazã. Ora, o mais dos atos de Jeú, tudo quanto fez, e todo o seu poder, porventura não está escrito no livro das crônicas de Israel? E Jeú dormiu com seus pais, e o sepultaram em Samaria, e Jeoacás, seu filho, reinou em seu lugar. E os dias que Jeú reinou sobre Israel em Samaria foram 28 anos.